O Douglas perguntou aqui, mandou uma contribuição, valeu demais aí, Douglas DS. Falou que quantas são as Bíblias? Você diz assim, tem a Septuaginta, tem a Vulgata, nesse sentido? Aí seriam traduções da Bíblia, né? Se cada tradução for uma Bíblia, a gente tem assim incontáveis. Se você estiver falando de cânones ou cânons diferentes, por exemplo, o cânon católico, que inclui mais livros do que os cânons protestantes, que incluem menos livros, 66, o católico 73, o ortodoxo são mais ainda, né? No canal de cortes, inclusive aqui, quem não conhece, esse canal agora tem um canal de cortes, que é o Cortes do Estranha História, tem lá um corte de uma live em que eu falo sobre os livros apócrifos. E nesse corte eu mostro, que foi de uma live, eu mostro diferentes cânons, comparando, né? Quais textos estão presentes em uns, quais textos não estão presentes em outros. Se for por aí, são muitos também, né? Só para considerar os maiores, teria da Igreja Ortodoxa Etíope, que inclui mais livros, só que aí também a própria definição de cânon é diferente de grupo para grupo. A Igreja Ortodoxa Etíope, ela tem uma ideia de cânon mais aberta. Então, algumas comunidades da Igreja Ortodoxa Etíope consideram alguns livros sagrados e outras comunidades da própria Igreja Ortodoxa Etíope não incluem esses textos. Não é uma lista fechadinha, definitiva, como é no caso, por exemplo, da lista de Trento, né, do Concílio de Trento, no caso da Igreja Católica, que tem precedentes, né, mas a última definição importante foi essa, do Concílio de Trento, e nem, sei lá, a lista de Lutero, ou a lista de Calvino, ou coisa do tipo, ou dessas confissões, né, dessas reuniões protestantes, que também são muito fragmentadas, né, então cada uma vai ter um entendimento a esse respeito. Mas a própria ideia de existir uma Bíblia que ela é fechadinha é uma ideia que não está presente em todas as comunidades cristãs hoje e não esteve presente ao longo da história também, né? O negócio é que quando a gente faz isso aqui, que é um códice, mais ou menos, é um modelo disso aqui. Isso aqui é um livro, mas você tem livros em vários suportes diferentes. Você tem livros em rolos de papiro ou em rolos de pergaminho. Você tem livros em tabuinhas, como é o caso da Epopeia de Gilgamesh. Você tem lá o livro 1 até o livro 12, mas esses livros são tábuas de argila, né? Pequenas tábuas de argila escrita cuneiforme. Quando você tem várias tabuinhas de argila, se você quiser acrescentar na Epopeia de Gilgamesh uma 13ª, tranquilo. Você tem lá 12, você põe uma 13ª do lado. Se você tem vários rolos, que são os livros sagrados, se você quiser acrescentar um ou tirar um, tranquilo também. Você pega um rolo, tira ele da sala, ou pega um rolo e põe ele na sala. Agora, quando você tem isso aqui, e isso aqui é a Bíblia, só se você arrancar, mas aí vai ficar claramente assim a marca da existência daquele negócio. Ou você vai fazer novas edições com ou sem, é um processo mais complicado, né? Ainda mais pensando em tempos antigos, quando a produção de um negócio desse aqui era caríssima. O próprio tipo de suporte material que eventualmente, né, que finalmente a Bíblia assumiu, que foi isso aqui, é algo que é muito favorável à ideia de um cânon fechadinho. Comunidades que usam outros suportes de escrita não têm necessariamente a mesma ideia de cânon. É menos óbvia a ideia de que o cânon deve ser fechadinho se você não tem um material físico concreto que é fechadinho. Então, por isso que para as comunidades antigas era muito mais tranquilo expandir a sua coleção de textos considerados sagrados ou de remover uma coisa. Agora, hoje, né, é muito difícil, assim, até por causa das ideias que se desenvolveram a respeito da Bíblia como um texto que desde o início dos tempos estava programado para ter exatamente essa quantidade de livros e tal. Essa visão da Bíblia, do livro em si, não das histórias necessariamente, mas do livro, o registro escrito das histórias, como algo sagrado, que é muito importante para os protestantes, por exemplo. Isso dificulta muito você colocar ou tirar um livro dali. Se você tem outras concepções de livro sagrado, se o que para você é sagrado é a história que o livro conta e não o livro em si mesmo, também você pode mudar um detalhe ou outro, sem o menor problema. Mas o texto é sagrado, se cada letra do texto é sagrada, aí você não pode mexer em nada. E aí você tem até comunidades hoje, cristãs, que não aceitam nenhuma versão, nenhuma tradução da Bíblia que seja diferente da que eles usam. Então, por exemplo, tem um movimento nos Estados Unidos chamado de King James Only, ou King James Bible Only, acho que é King James Only só, que são comunidades cristãs, batistas, não é uma questão de denominação, que só aceitam a tradução feita pelo o cara que fez a tradução pro King James, né? Não foi o King James, não foi o rei James, o rei Jaime, o rei Tiago lá da Inglaterra, por volta ali de 1600, mais ou menos, que traduziu. Foi uma comissão, né? Que fez essa tradução da Bíblia do hebraico e do grego, né? Pro inglês, a pedido do rei Jaime ou do rei Tiago, ou do rei James. E aí essa tradução foi muito importante historicamente para pessoas de de língua inglesa, e algumas consideram inclusive que só essa tradução é inspirada. Então cada letra da King James é texto sagrado. Agora, se você uma atualização da King James, eles já não aceitam. Ou se você pega outra Bíblia, né? Ah, não vão ler na King James, não, vão ler na NVI, né?
na nova versão internacional que existe, que é uma tradução originalmente em inglês. É que eles têm lá também a New International Version, né? Para eles é NIV. Vão ler nessa aqui? Não, de forma alguma. Tem que ler na King James. Então é uma relação, o texto com o registro escrito da história muito forte, mais do que apenas com a história em si. Né? Acho que ficou clara a ideia. Então, assim, por exemplo, contando a história do Gilgamesh, que poderia ser considerado um texto importantíssimo culturalmente, sei lá, no século X a.C., eu poderia adicionar uma coisinha, tirar uma coisinha, contar com outras palavras, menor problema. A história é que é o importante, não é o texto. Essa cultura assim textual não é essa obsessão pelo texto, né? Não é característica desse período.